Meus irmãos, vocês aqui no Jardim das Orquídeas estão prestes a passar por um momento marcante, né? Um momento... Eu falei orquídeas, né? É a força do hábito. Orquídeas ainda não, mas aqui no Seleta vocês estão prontos, né? Prestes a passar por um momento marcante que vai ficar na história e vocês vão fazer parte dessa história. Já fazem, mas vão fazer de uma maneira especial também na organização dessa igreja, né? Que deve acontecer tão perto já nós estamos tão perto já desse momento. E eu estou falando isso porque lá na sede eu tenho tido a oportunidade de, quando tenho a oportunidade de pregar, poder fazer uma série de pregações na carta de Paulo aos Filipenses. E num desses textos que nós já exploramos lá, pudemos fazer essa exposição, há um tema que eu acho que é bastante propício para que os irmãos possam refletir também sobre ele, visto a situação, visto o momento em que vocês estão passando. Então eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. E nós faremos a leitura a partir do versículo 19. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Faremos a leitura a partir do versículo 19 até o final deste capítulo. Nós lemos assim na palavra de Deus, Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E não conheceis o seu caráter provado, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar mais uma vez. Santo e bendito Deus, nós nos alegramos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós somos sempre lembrados, ó Pai, de que o Senhor é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, cuida do seu rebanho, conduzindo o Senhor por caminhos retos, por caminhos justos e por caminhos seguros, mesmo quando nós passamos por dificuldades nesse nosso caminhar. Sabemos que o Senhor nos conduz em vitória e o Senhor nos leva de glória em glória a vitória que está reservada para aqueles que são seus. Que nós então possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, um sentimento de unidade, de humildade e de sermos conformados àquilo que a Tua palavra nos explica e nos expõe. Ajuda-nos, ó Pai, nesta noite de maneira especial, a estarmos prontos para ouvir e ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. E mais que tudo, Senhor, que essa palavra possa ser colocada em prática pelo agir do Teu Espírito nas nossas vidas. É por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, de maneira geral, nós nos lembramos, já ouvimos muitas vezes pessoas comentarem que é uma carta
da alegria, não é? É diferente, por exemplo, se você passa a comparar o teor, né, aquele tom de Paulo, por exemplo, em 1 aos Coríntios, e é um tom pesado, com muitas admoestações, com muitas correções a serem feitas. Mas quando você olha para Filipenses, você não vê esse mesmo tom. Muitas vezes o apóstolo usa o termo alegria nesta carta que ele escreve aos crentes de Filipenses. Muitas vezes. E é curioso que ele escreve isso a partir de uma situação que não é uma situação que nós normalmente associamos com alegria. Paulo escreve essa carta estando preso, provavelmente em Roma. E ele, estando preso em Roma, recebe a visita de um membro da igreja de Filipos. Esse membro lá da igreja de Filipos se chama Epafrodito. Muito provavelmente ele foi enviado pelos irmãos lá de Filipos para levar ajuda a Paulo, que estava preso. E esse irmão, então, como nós lemos aqui no texto, ele, enquanto estava lá em Roma junto com Paulo, ele adoece. E chega um momento, então, que Paulo vai o enviar de volta e provavelmente Epafrodito é o portador da carta aos Filipenses. Ou seja, essa carta que Paulo escreveu com o destino certo sendo a igreja de Filipos, ele encarrega Epafrodito, que estava ali com ele até então, de levar essa carta até os irmãos para que os irmãos sejam instruídos e possam saber de como está a situação de Paulo. E Paulo, quando escreve essa carta, ele tem em mente esse amor que ele tem pelos filipenses, esse cuidado que ele tem por aquela igreja. Aquela igreja havia sido fundada por ele plantou aquela igreja e agora, muito tempo depois, então ele escreve aquela igreja. Mas o sentimento que ele tem pela igreja é um sentimento de alegria, é um sentimento de satisfação, é um sentimento de cuidado pastoral, de amor por aquelas almas. A gente vê isso expresso no primeiro e no segundo capítulo completo dessa carta, onde ele fala que, apesar de ele estar preso, Deus tem cuidado dele. Onde ele também diz que ele sabe como aqueles irmãos estão vivendo. E ele, então, motiva aqueles irmãos a continuarem firmes no Evangelho. Porque mesmo ali, onde tudo está correndo aparentemente bem, eles têm que perseverar para que eles continuem a ter essa vida, uma vida firme, uma vida centrada no Evangelho. No capítulo 2 ele vai mostrar que aqueles irmãos têm que ter essa vida centrada no Evangelho como? Tendo como modelo Cristo, que ele mesmo se humilhou, se esvaziou e ele então com humildade veio para servir aqueles que o Pai lhe deu. Então ele está mostrando como que aqueles irmãos lá em Filipos deveriam agir para ter uma vida centrada no Evangelho. É aquilo que toda igreja precisa. Toda igreja precisa ter uma vida centrada no Evangelho. É o Evangelho que deve nos conduzir. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele continua a mostrar esse tema da centralidade do Evangelho, mas agora, como eu falei às crianças, com um foco a partir da comunhão. E o que nós vamos ver nesse texto é que a verdadeira comunhão cristã, ela redefine os nossos relacionamentos. Todos nós temos relacionamentos, todos nós nos relacionamos. Mas o que Paulo está ensinando aos filipenses, o que nós, igreja de todas as épocas, precisamos entender, é que os nossos relacionamentos devem ser redefinidos uma vez que o Evangelho é o centro das nossas vidas. Os nossos relacionamentos não devem estar pautados ou serem definidos por aquilo que o mundo nos ensina, por aquilo que o espírito dessa época prega, mas sim por aquilo que o Evangelho define. E essa é a mensagem que Paulo passa aos filipenses nesse trecho da carta em que nós acabamos de ler. E ele vai começar a explicar isso, mostrando para os irmãos que muitas vezes essa nossa comunhão, a comunhão que nós temos, que Deus faz nascer entre nós, ela é desenvolvida. E ela é aperfeiçoada com base, muitas vezes, nas nossas próprias necessidades. Nós falamos sobre isso, que muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas essas nossas carências são providência de Deus para que a nossa comunhão seja aperfeiçoada. E ele começa a falar isso primeiro naquelas carências, naquelas necessidades que são não aquelas imediatas,
mas aquelas que nós temos a médio e longo prazo. Olha só como nós podemos perceber isso logo no versículo 19 que nós já lemos. Ele diz assim, espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo o conhecimento da vossa situação. Veja que o apóstolo Paulo, ele tem o desejo de enviar Timóteo. O desejo dele é enviar Timóteo aos filipenses o mais breve possível. Nós temos que nos lembrar que é o mais breve possível da perspectiva de um encarcerado, não da perspectiva de alguém que tem liberdade para decidir ir hoje e se colocar em viagem imediatamente. Ele tem o desejo de poder enviar Timóteo para lá, para que Timóteo possa atender às necessidades daquela igreja que ele ama, aquela igreja pela qual ele tem tanto cuidado, ele tem tanto amor. Mas percebam que é algo que não é necessariamente para aquele momento. Ele entende que os filipenses têm necessidades, que precisam de um apoio, e ele espera enviar Timóteo o quanto antes. E por quê? Olha só, enviar a comunhão que Paulo tinha pelos filipenses e que ele demonstra ao desejar que Timóteo esteja lá, uma vez que ele não pode estar nesse momento, essa comunhão, ela gera bênçãos mútuas, bênçãos recíprocas. O que eu estou querendo dizer? Não serão apenas os filipenses que serão abençoados com o envio de Timóteo até lá, mas o próprio Paulo vai ser abençoado ao enviar o seu irmão na fé, Timóteo, seu filho na fé, Timóteo, aos filipenses. Quando ele diz assim, espero mandar-vos, Timóteo, a fim de que eu me sinta animado também. Veja, ele vai enviar Timóteo, por certo, porque eles precisavam de alguém ali. Eles precisavam ter alguém que os acompanhasse. Eles precisavam ter alguém que os guiasse nessa caminhada cristã. Então havia uma necessidade de ter uma figura de uma liderança juntamente com os irmãos de Filipos. Paulo tinha isso muito claro na sua mente, e ele não quer deixá-los sós. Ele quer enviar alguém, Timóteo, para que esteja atendendo às necessidades daquela igreja. Mas ao mesmo tempo, enviar Timóteo para lá vai redundar em bênção para o próprio Paulo. Ele diz, a fim de que eu também me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação. Ele tinha convicção que, uma vez enviando Timóteo para os filipenses, ele haveria de receber novas notícias a respeito daquela igreja. E isso deixaria Paulo animado. Paulo preso, encarcerado, limitado na sua liberdade, mas ele sabia que se ele enviasse Timóteo para lá, Timóteo atenderia as necessidades dos filipenses. E, ao mesmo tempo, ele se sentiria animado por saber e por receber notícias a respeito daquela igreja que ele tanto amava. A comunhão entre Paulo e os filipenses, ela era tão cara, ela era tão valorosa para Paulo, que saber que os filipenses estavam bem, também causaria bem em Paulo. Então era tão importante para ele alimentar essa comunhão entre ele e os filipenses, demonstrar e servir aquela igreja através de Timóteo, que ao saber que eles estavam indo bem, ele também se sentiria bem, apesar da sua situação de encarcerado. E essa comunhão que Paulo tem com os filipenses é fruto do próprio amor de Deus, porque ele poderia enviar muitas pessoas. A gente vê no texto que parece que havia outras pessoas que anteriormente estavam com Paulo, mas ele decide enviar Timóteo. Olhem só no versículo 20. Ele fala assim, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Veja, ele está mandando para Filipenses a melhor pessoa que ele poderia mandar para cuidar dos filipenses. Muitas vezes a gente se questiona a respeito disso, né? Quem é que poderia fazer tal coisa na igreja? Quem é que poderia ocupar essa responsabilidade? E às vezes a gente estabelece critérios na nossa mente. E Paulo ele está revelando um critério aqui. Por que enviar Timóteo? Ele poderia enviar muitas outras pessoas. Poderiam fazer essa mesma pergunta para ele, por que Timóteo? E ele responde, porque não tenho ninguém de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses.
escolher alguém para fazer algo na obra de Deus, tem que ter um critério que seja um critério que favoreça as necessidades do povo de Deus. E foi isso que Paulo pensou. Eu vou enviar Timóteo porque ele sim se interessa pelas suas necessidades. Veja, é pelas necessidades da igreja, que nem sempre são aquilo que nem sempre são aquelas coisas que a gente mais deseja. Às vezes a gente deseja aquilo que não é necessário. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, sabe quais são as necessidades dos filipenses. E envia quem? Aquele que, de maneira inigualável, cuida dos interesses no sentido de serem as necessidades dos filipenses. E ele diz no versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ele está falando das outras pessoas, das alternativas que alguém poderia dizer, mas por que, Paulo, você não enviou A, B ou C? Ele diz aqui, porque todos eles buscam apenas o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Cuidar dos interesses da igreja é cuidar daquilo que é de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. E quem faz isso? Timóteo faz isso. Timóteo pensa assim. Timóteo deixa de pensar em si para pensar nas necessidades, nas carências da igreja. É por isso que eu vou enviá-lo. Quando a gente lê o último capítulo de Colossenses, que também foi escrito a partir da mesma prisão de Paulo em Roma, nós vemos que ele termina a carta dizendo assim, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé. E no finalzinho ele vai falar, saúda-vos Lucas, o médico amado. Veja como ele estava acompanhado naquele momento de outras pessoas. Nós não sabemos a quem ele se refere ali em Filipenses. E não interessa saber quem de fato ele estava, em quem ele estava pensando quando diz que os outros pensam mais nos seus interesses. O que nos interessa é perceber que ao designar alguém para cuidar das coisas de Deus, esse é o critério que Paulo está usando. Então veja como essa comunhão que gera bênçãos recíprocas é fruto do amor que Paulo tem pela igreja, do amor que Paulo tem por Deus, do amor que Paulo tem pelos filipenses, do cuidado que ele tem com aquela parte do rebanho que ele conheceu, que ele ajudou a formar, e agora quem que ele encaminha para lá? Aquele que ele entende que pode suprir aquelas necessidades. Meus irmãos, Timóteo, o nome Timóteo, né? O nome Timóteo está aqui, depois pode me corrigir. Mas o nome Timóteo, ele significa assim, aquele que honra a Deus. E vejam como Timóteo é alguém que é designado para esse trabalho, para continuar honrando a Deus. Como? Cuidando das necessidades do povo de Deus. Timóteo era conhecido, quando nós lemos lá Atos 16, ele era conhecido tanto em Listra como em Icônio, duas cidades. Ele ali, Atos 16 diz que os irmãos de Listra e Icônio testemunhavam, davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Veja que ele de fato, não era só Paulo que percebia que ele vivia uma vida que tinha tudo a ver com o seu nome, ele honrava a Deus. E por isso que Paulo envia. Mas os irmãos de Listra e Icônio pensavam a mesma coisa de Timóteo. Ele era alguém que dava bom testemunho a respeito do seu chamado. E essa missão, então, é colocada diante de Timóteo, para que ele cumpra e continue honrando a Deus, ali agora, no meio dos filipenses. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele vai falar assim, olha, que na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Pelo que a gente percebe quando junta todas as informações, Timóteo foi quem de fato permaneceu até o fim. E por isso ele escolhe esse homem, esse pastor, para cuidar daqueles irmãos. Ele diz que, olha, vocês sabem que Timóteo foi provado. Ele diz aí nesse texto que nós lemos, ele serviu ao evangelho junto comigo, como filho
ao pai, ou seja, como um filho serve ao pai. Quando a gente lê essa expressão, o que a gente imagina? Como que a gente imagina que um filho deve se relacionar com o pai? É um relacionamento que deve ser um relacionamento de amor, é um relacionamento de carinho, é um relacionamento de obediência. Um filho deve obedecer ao pai. É um relacionamento de fidelidade que deve marcar o relacionamento entre um filho e um pai. É um relacionamento de respeito. E ele diz, olha, Timóteo tem servido ao Evangelho comigo, como um filho serve ao pai. Timóteo tinha uma vida centrada no Evangelho, tal como Paulo. Paulo estava ensinando até aqui, nesse momento da carta, como era uma vida centrada no Evangelho. E agora ele chama para partilhar com ele outro homem, Timóteo, que também tem uma vida centrada no Evangelho, para que possa servir aqueles irmãos que estavam lá em Filipos. Paulo tinha muitas coisas em mente quando ele começa a escrever esse texto. Ele percebe que aqueles irmãos tinham necessidades que não seriam resolvidas agora. E por isso ele teria de enviar para lá alguém que pudesse permanecer lá, que pudesse ser alguém que honrava a Deus, para cuidar dos interesses, das necessidades dos filipenses. A nossa comunhão, muitas vezes, ela é aperfeiçoada pelas nossas necessidades a médio e longo prazo. E é isso que está acontecendo entre Paulo e os filipenses. Mas não só a nossa comunhão é aperfeiçoada nas nossas necessidades de médio e longo prazo, inclusive nas nossas necessidades de curto prazo. Nós sabemos que quando, às vezes, nós partilhamos de uma comunhão mais íntima com alguns dos irmãos, nós ficamos sabendo de coisas que o irmão necessita, carece, e são necessidades mais urgentes, que não são possíveis de esperar muito tempo. E nós vemos que Paulo também sabe disso, porque a partir do versículo 25, ele diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Veja, ele espera mandar Timóteo muito em breve. Mas agora, nesse instante, ele passa a enviar Epafrodito. E vocês imaginem o seguinte, que quando a igreja está lendo ou ouvindo essa carta, Epafrodito já chegou, porque foi ele que estava levando a carta. Então, imediatamente, ele envia quem? Quem ele pode enviar, que é Epafrodito. Ele espera ainda mandar Timóteo. Ele espera, inclusive, ele mesmo poder ir lá, como ele escreveu. Mas nesse instante, ele diz assim: julguei necessário mandar até vós Epafrodito. Ele fez uma avaliação da situação dos filipenses e ele provavelmente deve ter pensado o seguinte: eles não podem esperar até que Timóteo possa estar lá. Eu vou mandar Epafrodito agora, para suprir as necessidades que eles têm agora, para cuidar das suas carências agora. Ele julgou necessário, ele avaliou bem, ele levou em conta, ele considerou a situação dos filipenses e tomou uma decisão: enviar Epafrodito. E Epafrodito vai. Percebe que Paulo, para que a gente possa... Paulo nos ensina o seguinte, que para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, nós precisamos perceber que há necessidades no outro. Perceber que o outro também tem necessidades. Nós sempre sabemos quais são as nossas necessidades, mas a gente percebe qual é a necessidade do outro? Olha como Paulo percebe. Ele diz: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Ele ponderou sobre aquelas necessidades emergenciais dos filipenses e tomou uma decisão ali. Então a primeira coisa que ele fez foi identificar que havia uma necessidade. Mas não só. E aí, quem ele enviaria? Ele poderia enviar muitas pessoas também. Timóteo é a melhor pessoa, mas Timóteo não pode ir agora por algum motivo. E agora quem pode ir? Epafrodito pode ir, mas ele não manda qualquer um. Olha só o que ele diz. Ele fala: por um lado, ele é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. É meu irmão. Servimos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Pai, professamos a mesma fé, é meu irmão. Mas ele é mais que meu irmão. Ele é meu cooperador. Ele é aquele que está do meu lado. Ele tem me acompanhado. Vocês me enviaram ele e ele agora anda lado a lado comigo. É meu cooperador, é meu colaborador. Ele atua junto comigo
naquilo que Deus tem me dado. Mas ele é mais que um cooperador, que um colaborador. Ele é meu companheiro de lutas. Ele faz uma progressão aqui. Ele é meu irmão. Ele é mais que um irmão, ele é meu cooperador. Ele é mais que um cooperador, ele é meu companheiro de lutas. Companheiro de lutas é uma expressão usada no contexto militar daquela época. Era aquele soldado que não abandonava o posto e não abandonava o seu companheiro de luta. Paulo toma emprestado uma expressão de cunho militar para mostrar que Epafrodito é mais que um irmão, é mais que um cooperador, é alguém que não abandona o campo de batalha, é alguém que não abandona a missão que lhe foi dada, que lhe foi confiada. E a prova era essa, que ele havia cumprido a missão que os filipenses haviam dado a ele, de levar ajuda a Paulo. Mas uma vez que ele estava lá, ele passou a cooperar e cooperar de maneira firme, com todo afinco, a ponto de Paulo falar assim, ele é como um soldado que não abandona o seu parceiro de guerra, o seu companheiro de batalha, no campo de batalha sozinho. Esse homem que Paulo separa para enviar imediatamente aos filipenses. Mas além de perceber a necessidade, que há uma necessidade, é preciso identificar quais são essas reais necessidades. Os filipenses tinham necessidade, mas olha como Paulo estava atento na sua comunhão com Epafrodito. Ele diz assim no 28, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Para quê? Para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Olha só, por que era importante mandar Epafrodito, apesar de ele ser um irmão, um cooperador e um companheiro de lutas para Paulo? Ele era útil para Paulo. E Paulo, por certo, Paulo deixaria de ter alguém importante ao seu lado, mas ele pensa nos filipenses, ele pensa no cuidado que ele deve ter com aqueles irmãos, e ele envia Epafrodito para os filipenses. Para quê? Para que os filipenses, ao vê-lo, ao eles poderem enxergar, ver novamente Epafrodito, eles possam se alegrar. Olha aí a alegria de novo na boca de Paulo. Ele deseja que os filipenses se alegrem ao verem Epafrodito de volta. E ele diz, e aí, sabendo que vocês estão alegres, eu vou ter menos tristeza aqui onde eu estou. Mas tem outro motivo, porque ele está enviando Epafrodito para Filipos. No versículo 27 ele diz, com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja, ele consegue enxergar até a misericórdia de Deus, preservando Epafrodito para abençoar até mesmo a ele. Imagina se ele sabe, imagina se Epafrodito adoece mortalmente e vai à morte. Ele também ficaria entristecido. Então veja, meus irmãos, o exemplo que Paulo está dando aos filipenses é um exemplo de comunhão, de quem se preocupa com as necessidades dos outros, de quem conhece as necessidades dos outros e de quem se dispõe a servir aos outros para que as suas necessidades sejam atendidas. Não é assim que Lucas nos mostra lá em Atos que a igreja vivia? Ele diz o seguinte lá no capítulo 2, que os irmãos, eles vendiam as suas propriedades e os seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era isso que os irmãos faziam, é isso que Paulo faz, é isso que ele está ensinando, que a verdadeira comunhão redefine os relacionamentos, redefine a maneira como os irmãos devem conviver uns com os outros. E essa comunhão que é aperfeiçoada nas nossas necessidades a médio e longo prazo, que é aperfeiçoada nas nossas necessidades a curto prazo, como nós vimos quando Paulo envia Epafrodito, ela também é aperfeiçoada quando o Evangelho é a resposta às nossas necessidades. Olha só o que nós lemos lá no versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse.
Meus irmãos, o Evangelho, quando que o Evangelho é a resposta às nossas necessidades? Quando nós temos necessidades e respondemos de maneira coerente com o Evangelho. Responder de maneira coerente com o Evangelho é fazer isso aqui, é honrar quem vive pelo Evangelho. O que Paulo está falando aos Filipenses é assim, olha, eu vou mandar Timóteo. Eu mesmo quero estar com vocês, porque eu entendo que vocês precisam de alguém aí perto. Mas agora nem eu nem ele podemos ir. Então, eu vou enviar Epafrodito para suprir as necessidades agora. Ele quer aperfeiçoar a sua comunhão com os filipenses a longo prazo. Mas ele então lança a mão de quê? De Epafrodito para que as necessidades dos filipenses sejam atendidas agora. E isso vai aperfeiçoar a comunhão entre eles. Mas ele entende que é necessário que os filipenses respondam por meio do Evangelho, de uma vida centrada no Evangelho. Como? Honrando homens como Epafrodito. Ele fala, olha, recebei-o com toda alegria. A alegria dos filipenses deveria ser demonstrada não apenas em festas e em celebrações que são boas, que são importantes para a comunhão dos irmãos, mas ao verem um homem que dá a sua vida pelo Evangelho, eles deveriam dar toda a boa-vinda a esse irmão. Recebei-o tem o sentido de o recebam com festa, o recebam com celebração. Honrem homens como esse. Por quê? Porque Paulo falou que Epafrodito chegou quase às portas da morte. Ele adoeceu e adoeceu de tal maneira que ele quase morreu. O texto nos mostra que ele, quando diz assim no versículo 30, que ele se dispôs a dar a própria vida, a expressão ali é que ele se expôs à morte. Ele tinha tão certo consigo mesmo o dever de cumprir a sua missão que ele se expõe à morte. E Paulo então honra Epafrodito e instrui os filipenses que eles deveriam receber com toda a honra homens como o próprio Epafrodito. Não é à toa que Paulo, na primeira carta que escreve a Timóteo, ele diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Merecedores de dobrados honorários. A palavra honra, honorar, é a mesma palavra. Então, os filipenses tinham que honrar aquele homem Epafrodito. Talvez ele não fosse honrado como deveria. Por isso Paulo instrui aqueles irmãos. Era alguém do meio dos filipenses, um filho daquela igreja, alguém que talvez tenha sido enviado para ir até Paulo. Por qual motivo? Será que foi o mesmo motivo que Paulo enxergou em Epafrodito ou em Timóteo para enviá-los aos filipenses? Nós não sabemos. Mas o fato é que Paulo enxerga a honra que aquele homem merece, porque quase deu a própria vida pelo Evangelho. Mas a nossa comunhão é aperfeiçoada quando o Evangelho é resposta às nossas necessidades, não só quando nós honramos quem vive pelo Evangelho, mas quem morre pelo Evangelho, como é o caso do próprio Epafrodito, que considerou a possibilidade de morrer para cumprir aquilo que ele estava disposto. Veja, ele se dispôs a dar a própria vida. O que Paulo está ensinando, meus irmãos, para aquela igreja, lá do primeiro século, é que a comunhão entre eles deveria ser uma comunhão tal que pudesse redefinir os seus relacionamentos. Eles deveriam honrar os seus líderes que dão a vida e chegam à morte por causa do Evangelho. Eles deveriam cuidar uns dos outros por causa do Evangelho. Eles deveriam conhecer as necessidades uns dos outros, como ele estava demonstrando que conhecia. E deveriam servir uns aos outros para que essa comunhão fosse aperfeiçoada. Quanta diferença! Ou quase nenhuma diferença das nossas necessidades hoje, não é isso? Não é disso que nós precisamos? Não é disso que uma igreja de 100 anos precisa? De pessoas
que tenham comunhão umas com as outras por causa da sua comunhão com Cristo. A verdadeira comunhão cristã redefine os relacionamentos entre os cristãos. Igrejas de 100 anos precisam disso. Igrejas de 50 anos precisam disso. Igrejas de 10 anos precisam disso. Igrejas que estão sendo organizadas agora precisam disso. Precisam saber que a comunhão, aquilo que nós temos em comum, aquilo que é mais caro entre nós, que é a nossa vida com Deus e com Cristo, isso deve ser o tema central das nossas vidas. E por isso, isso deve definir, ou melhor, redefinir os nossos relacionamentos. Não deve ser por nenhum outro tipo de interesse, não deve ser por nenhum outro motivo que nós tomamos emprestados lá de fora. Mas as nossas relações entre irmãos, os nossos relacionamentos devem ser redefinidos à luz do Evangelho. A verdadeira comunhão cristã redefine os nossos relacionamentos. E veja que atender às necessidades não tem nada a ver com assistencialismo. Não é disso que nós estamos falando, mas é conhecer as necessidades reais das pessoas. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala o seguinte, que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Veja, assistir ao necessitado é nosso papel, é nosso dever. O Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós não só prestamos assistência uns aos outros, mas isso redunda em glória, em graça a Deus, que é o centro da nossa vida. Todas as recomendações de Paulo aos Filipenses, registradas até aqui nesta carta, são percebidas na vida de Paulo. Paulo está ensinando os filipenses a viverem uma vida centrada no Evangelho. E ele dá demonstrações de que a vida dele está centrada no Evangelho. E a vida daqueles que ele envia aos filipenses está também centrada no Evangelho, como Timóteo e Epafrodito. Ele demonstra a verdadeira comunhão com os filipenses, com Timóteo e com Epafrodito. Talvez vocês já tenham recebido muitos Epafroditos aqui. Metaforicamente. Mas literalmente vocês têm um Timóteo. Não é? E foi Deus quem enviou. E vocês estão num momento onde vocês estão reforçando esses vínculos e esses laços. Entre vocês, entre igreja e pastor, pastor e igreja, e entre os irmãos dessa igreja. De maneira que é uma vida cujo centro é o Evangelho, que deve pautar o relacionamento entre vocês todos. E quando isso se torna cada vez mais verdade, o fruto disso é cada vez mais alegria, como Paulo tinha alegria ao se referir aos filipenses, ao se referir a Timóteo e ao se referir a Epafrodito. E nós, quando mais tarde ouvirmos da comunhão que há no Parque Seleta, nós nos alegraremos de saber que Deus enviou as pessoas para este lugar, para que pudessem ajudar umas às outras nas suas necessidades, tendo como pauta de vida o Evangelho, Cristo sendo o centro das suas vidas. Meus irmãos, para que nós percebamos as necessidades de alguém, é preciso conhecer esse alguém. É preciso estar junto. Isto é preciso ter comunhão. Não é? Se nós não tivermos comunhão, nós não perceberemos a necessidade uns dos outros. Nós precisamos viver juntos, né? Fiquei sabendo que hoje teve um almoço aqui especial, não foi? É isso aí. É viver junto, é conviver, é estar juntos, para que a gente possa conhecer uns aos outros. E quando o motivo não for apenas o de comungar de um bom almoço, nós também possamos conhecer as necessidades uns dos outros e possamos oferecer ajuda, né, nos preocupando de fato com os outros. Num mundo, meus irmãos, cada vez mais carente de relacionamentos sinceros, de afetividade genuína, num mundo onde os relacionamentos são
quase que apenas e tão somente virtuais. Estar aqui reunido como povo de Deus é algo que não tem preço. O autor, a carta aos Hebreus diz: não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Os relacionamentos hoje em dia são tão etéreos, são tão enfraquecidos, são tão efêmeros, acabam tão rapidamente, são virtuais, não é? Nós temos milhares de amigos virtuais, mas quando nós precisamos de ajuda, nós temos que nos lembrar desses que estão aqui. Então, se você não conhece aquele que pode redefinir a sua vida e redefinir os seus relacionamentos, saiba que o único que pode fazer isso é Cristo. E uma vida pautada no Evangelho de Cristo é que vai ter os seus relacionamentos redefinidos. Se você já conhece esse Senhor que redefine as nossas vidas, então se empenhe em ter mais comunhão pessoal e individual com Ele e coletivamente com aqueles que Ele chamou para esta igreja. Lembremos-nos, meus irmãos, que a verdadeira comunhão cristã redefine os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos devem estar pautados na centralidade da cruz de Cristo e que Ele seja o centro das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.